Provérbios 30, 20 e 21. 3 coisas que fazem a terra tremer. O escravo que se torna rei. Só vou falar dessa, não vou falar das 3. Por que que essa coisa faz a terra tremer? Um escravo se torna rei. Um escravo como rei, ele tem acesso a coisas que ele não tem sabedoria e nem capacidade de lidar. Concorda? É. Às vezes a gente vê essas nuances, assim, essas subidas, né? Mas isso é uma coisa bem difícil de acontecer. É uma coisa que está fora do lugar. E aí eu queria falar com vocês sobre a mentalidade escrava. Porque tem pessoas que já teve acesso à sabedoria, teve acesso ao conhecimento, já teve expertise para lidar com coisas que ele não sabia antes, mas fez curso, fez faculdade, aprendeu, mas ele ainda tem a mentalidade escrava. Isso aconteceu em algumas proporções com o povo judeu quando eles saíram do Egito. Com todos aqueles milagres que Deus fez, com tudo aquilo que aconteceu com eles, era normal que quando eles se vissem diante de uma impossibilidade, qual teria que ser a mentalidade? Bom, se Deus mandou aquelas pragas, se Deus abriu o Mar Vermelho, vai faltar água agora, Deus vai providenciar de alguma forma. Mas eles não tinham essa mentalidade. Lembra que quando eles começaram a lembrar que não tinha carne e que no Egito tinha pepinos e melões, quando eles comiam aquele maná, que eles estavam enjoados. Isso é porque a mentalidade deles estava lá, atrás, estava lá no Egito. Porque a promessa e o que Deus havia feito é para levá-los a uma terra que manava leite e mel. E que se não fosse essa mentalidade que levou eles à murmuração, à desobediência, eles teriam chegado muito rápido na terra prometida. Mas por causa disso eles ficaram rodando no deserto. Então, a mentalidade escrava muitas vezes é uma mentalidade de pobreza. Acham que os recursos são limitados. Quando outros recebem coisas, acham que estão tirando aquilo que poderia ser meu. Desenvolve uma mentalidade de sobrevivência, sabe? Não de abundância. Quando Jesus nos chama para nos dar vida e vida com abundância, ele está falando disso, de tirar a gente daquela mentalidade atrasada, mentalidade de escravo, escravo do pecado, escravo daquilo que não tínhamos, escravo daquilo que não podíamos. Nós temos que mudar essa mente. O Espírito Santo, pela palavra, molda e muda a nossa mente quando nós entendemos isso. Com Jesus, os recursos podem até ser escassos, mas ele é um Deus de provisão. Com Jesus, quando o meu amigo, o meu companheiro, o meu parente, o meu vizinho, o meu irmão é abençoado, eu não preciso ter inveja disso, porque eu sirvo a um Deus que é abundante com ele, a abundância que dá para ele não significa que ele tem que tirar a minha. Entende? Isso é uma mentalidade diminuída. A escravidão do pecado muitas vezes ela faz isso, né? E desenvolve uma mentalidade de sobrevivência onde cada um cuida de si e que eu não posso contar com ninguém. Não. Quando você vem para Jesus, você se cuida. Você cuida de si. Mas você tem pessoas também que você pode contar. No reino, no corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte de um reino onde nós podemos contar com pessoas, né? Então, essa mentalidade escrava, ela abrange muitas áreas. A financeira, a área amorosa, tá? Né? Por exemplo, os relacionamentos com filho, com parente. Quem tem uma mente escravizada, quem tem uma mente pequena, uma mente que foi condicionada a não ter abundância na vida emocional, a não se relacionar com o outro de forma agradável, a não deixar para o lado aquilo que precisa ser deixado, a não trabalhar o perdão, a não ter flexibilidade, a condicionar uma mente a fazer tudo daquele jeito que sempre fez. Isso é falta de... Isso é mentalidade escrava.
Em Jesus, ele quer, quando ele prometeu dar para nós vida abundante, seria a comunhão com ele, seria a vida financeira, a vida emocional e até a vida física. Corpo mesmo, o corpo é o templo do Espírito Santo. E com entendimento, você cuidando bem do corpo, você tem prosperidade no corpo físico, saúde, certo? É isso que a palavra está mostrando para nós, né? Nos relacionamentos com filhos, com parentes, com pessoas, seja abundante. Doe, não fique segurando. Doe conhecimento, doe ajuda, né? Uma das coisas mais preciosas que tem, que eu acho, que eu vejo o Espírito Santo fazer, é poder passar aquilo que eu tenho aprendido com Deus, na escola, até com os meus próprios pacientes, né? A gente aprende com eles. Isso é maravilhoso. Você tenho que guardar sigilo, mas tem muita coisa que eu vou falar e não vai prejudicar ninguém, que é aprendizado, sabe? Vida abundante é isso. A mentalidade escrava, você sempre é como uma fonte que jorra. E Jesus fala isso, que aqueles que creem nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está falando do Espírito Santo, está falando dessa abundância, desse jorrar do Espírito em nós, né? Então, as pessoas que têm essa mentalidade, elas têm uma dor constante por não se sentir amados. Mas isso acontece porque não se ama. A pessoa que não ama a si mesma, ela está sempre esperando, buscando, aguardando o amor de outra pessoa. Isso é muito triste. E enquanto que quando eu me amo, eu gosto de mim, eu me satisfaço com aquilo que eu conquisto, com a forma como eu lido com as coisas, eu tenho sempre para dar. Eu tenho sempre para oferecer atenção, afeto, carinho, amor para filho, para neto, para parente, para amigo, né? Então, na maioria das vezes, pessoa que não se ama, ela acaba não conseguindo sentir também o amor do outro. E ela, ao invés de ser uma fonte que jorra, ela é um poço sem fundo, sabe? A fonte que jorra você tem sempre para doar, sempre para suprir. O poço sem fundo, tudo que coloca ali é pouco, tudo que coloca ali não enche, tudo que coloca ali não dá, tudo que vai ali desaparece. Entende? Então Jesus ordenou para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque isso fala de você, quando você fica livre dessa mentalidade escrava, você recebe o amor de Deus. Você recebe o amor de Jesus, né? Como é que nós aprendemos a amar? Quando nossos pais ou nossos cuidadores nos dão amor. Quando sentimos que pertencemos a alguém. Você é de quem? Se eu te perguntasse assim, a quem você sente que pertence? Ah, meu pai não foi um pai. Minha mãe não posso contar. Meu marido também não. Você não pertence a ninguém? Uma das coisas mais preciosas é a gente saber que pertence a alguém. A filhos, a netos, né? Que a gente tem valor para os filhos, para os netos, para o marido, para a igreja, para os pastores, para a liderança onde eu congrego. É maravilhoso saber que ali naquela comunidade evangélica eu tenho valor para os meus pastores. Eles sabem o que eu posso fazer ali, o que eu posso contribuir ali e o que eu posso também receber deles. Isso é uma troca maravilhosa, né? Quando nós sentimos parte de uma família sem sermos discriminados ou preteridos, a Bíblia tem alguns exemplos disso, né? Esaú e Jacó, José, né? Foi preterido pelos irmãos porque o pai preferia ele, então os irmãos ficaram com ódio dele, deixaram ele, né? Aquela história toda. Então, quando nossas emoções são validadas, quando estamos desenvolvendo a personalidade, é aí que nós aprendemos a amar. Uma criança, ela precisa de amor incondicional. E quando eu falo amor incondicional, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Quando eu falo de amor incondicional, é saber que você, como pai, como mãe, como cuidador, você dá amor, dá afeto, mas você também dá limite. Você dá regras. Você limita horários. Você limita o que come. Você limita o que fala. Isso é amor. É assim que Deus faz conosco. Então, é assim que nós aprendemos a amar.
Aí você pode dizer assim, Márcia, eu não tive nada disso. Aham. Eu também não tive muita coisa nessa área, no desenvolvimento da minha personalidade. Mas hoje eu sei quem eu sou em Deus. Eu recebi o amor de Deus, eu compreendi o amor de Deus, então eu sei a quem pertenço, eu sei a identidade que tenho, sei o propósito pelo qual eu estou na Terra, a missão pela qual estou aqui. E aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero para mim nesse tempo, para daqui mais um tempo, isso é retirar de mim, de você, a mentalidade escrava. Porque Deus nos deu uma vida com abundância. Jesus nos chamou para nos dar. E se você está servindo a Jesus e ainda não está vivendo uma vida com abundância, eu te convido a pedir a ajuda de alguém, a falar com alguém, a pedir ao Espírito Santo que te conduza, porque você precisa sair desse lugar. E quando eu falo de mentalidade de escravo, eu não estou falando de pobreza financeira, não. Ela também entra aí, como eu já disse. Mas eu estou falando de uma mente que não é capaz de usufruir aquilo que Deus tem para você nesta terra. Em todas as áreas, não é só em uma área. Vida abundante fala de plenitude, de suprimento de necessidade, de abundância em todas as áreas. Deus tem isso para nós. Passamos por lutas? Sim. Passamos por período de escassez? Sim. Perdemos emprego? Sim. Perdemos coisas, temos que vender coisa, abrir mão de coisa. Tudo isso faz parte da vida. Mas com sabedoria não significa que você não está tendo uma vida abundante. Como é que nós aprendemos a amar se eu não recebi nada disso? Agora você já recebeu o amor de Deus. E você precisa iniciar esse processo de cura. Você é filho. Entenda isso como cristão. É a primeira coisa que ajuda você a se livrar da mentalidade escrava. Eu sou filho de Deus. Por Jesus Cristo, eu fui gerado de novo. Olha que lindo, olha que riqueza. Então, se eu sou filho de Deus, eu não posso mais viver como escravo. Deus não tem isso para você. Lembra do irmão do filho pródigo, lá na parábola de Lucas? Quando o pai faz aquela festa, quando o pai prepara o bezerro cevado, qual era a mentalidade do irmão do filho que tinha ido embora e desperdiçado tudo? Mentalidade de escravo. Sabe por quê? Quando o pai faz a festa para receber um filho que estava voltando, que o pai já achava que ele estava morto, mas e morto ele estava espiritualmente, né? Mas ele estava voltando, aquele filho fica indignado. Poxa, pai, eu sempre fui fiel e você nunca me deu um cabrito. Olha que mentalidade de escravo. Ele não sabia que ele era herdeiro daquilo tudo. Na casa do pai, quem está na casa do pai, quem não foi embora da casa do pai, quem não espoliou a herança como o outro filho fez, é herdeiro de tudo que é do pai. Mas ele estava ali pleiteando um cabrito. Isso é uma mentalidade escrava. Então há muitos cristãos dentro da casa de Deus que ainda não entenderam o amor de Deus, a graça de Deus e o que é que Deus quer fazer por você. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ela me disse assim, sabia que eu ajudei muita gente? Tem pessoas que cresceram porque eu dei uma dica, pessoas que foram adiante porque eu ajudei a abrir uma porta e eu mesma hoje estou nessa situação, mas sabe de uma coisa? Eu nunca pedi para mim. Ou seja, ela nunca se colocou no lugar de filha, nunca se colocou. Ela se colocou no lugar de escrava, de serva. Servo nós somos porque nós somos obedientes. Mas como filhos, nós temos direito a uma vida abundante, a uma vida do jorrar do Espírito. Então é isso. Quando o irmão do filho pródigo se chateia pela festa, né, no retorno do irmão, ele mostra exatamente essa mente. Ele vivia num sentimento de escassez. A mente dele era um sentimento de escassez. Pai, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Só que ele não havia pedido. Ele estava ali trabalhando e outra coisa.
O motivo pelo qual o pai estava fazendo aquela festa toda para um filho que retornava é por causa da condição de filho perdido, de filho que o pai achou que estava morto. Ele nunca saiu da presença do pai. Mas mesmo estando na presença do pai, ele não se sentia como um filho amado, como um filho que podia pedir, como um filho que poderia saber que tudo aquilo era dele, né? Então, é essa mentalidade que Deus quer tirar de nós, que o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, quer nos libertar. Deus te ama e quer te libertar, né? Mentalidade de escravo pode ter até aquela pessoa que tem uma conta recheada no banco e tem muitos bens, mas ela pode ter uma mente escravocrata, uma mente de escravo. Uma mente de escravo é vista também quando pessoas que adquirem muitas coisas ou muitos bens e que baseiam ou se sente alguém porque tem aquelas coisas, certo? Deus me deu muitas coisas materiais, mas a minha identidade não está nestas coisas. Não é porque eu tenho essas coisas que eu tenho uma identidade. A minha identidade, ela veio de Deus e veio também dos meus pais. Portanto, eu sei as minhas origens, sei a limitação dos meus pais, por isso eu tenho que acolhê-los da forma que eu posso melhor acolher, porque eu hoje tenho mais capacidade do que eles, mental, né, intelectual, então eu estou numa condição melhor do que eles, então eu tenho que acolhê-los. Isso é saber a sua identidade, não baseá-la em coisas. Toda identidade que ela é baseada em coisas, você só se sente alguém enquanto tem coisas, ou está comprando coisas, ou está mostrando coisas. Agora, quando nós temos uma identidade autêntica, sabemos, entendemos e sabemos quais são os valores que temos como pessoa, a quem pertencemos, que valor que temos, onde nos relacionamos, é isso que faz com que nós sintamos que somos alguém e, acima de tudo, somos filhos, somos servos. Coisas nunca podem nos definir quem nós somos. Se você está sendo definido por coisas que você tem, você ainda tem uma mente escrava. E Jesus quer te libertar dessa mentalidade. Quem você é em Deus é que te define. Agora, o que Deus vai te dar e o que você vai conquistar por estar em Deus é outra história. E aí faz parte da vida abundante. Então fique com esse vídeo, se liberte da mentalidade escrava. Deus te chamou para ser livre em todas as áreas e ter uma vida abundante em todas as áreas, espiritual, física e emocional. Que o Espírito Santo te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém, curta aí e se inscreva no canal.